Hoje é o Dia Internacional da Mulher e quero que você entenda que Deus tem algo a falar ao seu coração. E Deus colocou no meu coração esta palavra, pois esta mulher que observa um homem que passa na frente da sua casa, ela faz uma observação. O que é isto, andar na presença de Deus? Será que você anda na presença de Deus? Nós vivemos numa época onde o nosso olhar é bombardeado por tudo quanto é formas de informação, e a gente é convidado a crer em tudo que a gente vê. As mídias estão aí explorando sua mente, explorando seus olhos, explorando o que você vê, e aí vivenciamos às vezes dias onde as pessoas acham que andar na presença de Deus é andar em meio ao sensacionalismo, em meio ao espetáculo, em meio a alguma coisa que chame a atenção para o sobrenatural. Quase que as pessoas ficam imaginando que a presença de Deus é algo meio mágico. É meio assim, como que se tivesse luzes iluminando, raios caindo, anjinhos descendo e subindo com bater de asas e coisas assim. E muitos imaginam que andar na presença de Deus é quase que sinônimo de sensacionalismo ou sinônimo de uma confirmação emocional. Mas esta mulher um dia estava em sua casa, habitando nessas campinas desse lugar. Esta é uma fotografia do local onde era a cidade de Sunem, e ela era uma mulher rica, e estava lá na sua casa, e um dia passa na frente da sua casa um homem, como qualquer homem passa em qualquer lugar, e ao passar na frente da sua casa, ela fez uma observação. Ela chamou o seu marido, e fez uma observação interessante. Ela disse: olha, eu vejo, e nós gostamos muito do que vemos. Aliás, sempre tendemos a isto, a acreditar no que vemos. Tomé disse isso: eu só acredito no que eu vejo. E aí ela observou este homem passando e disse: eu vejo uma coisa. Eu vejo que este homem que passa sempre por nós. Ela nunca havia dirigido a palavra a ele, mas ele sempre passava por ali. E ela disse: ei, este homem é santo homem de Deus. Mas sabem, queridos, Deus sempre tomou a iniciativa para se encontrar com o homem, para falar com o homem. Deus sempre tomou a iniciativa para andar com o homem. Mas sabe como é que é? A nossa natureza é teimosa pra caramba. Se alguém nos proíbe de alguma coisa, é exatamente aquilo que desejamos. Quando Deus proíbe o homem de comer da árvore da ciência do bem e do mal, foi exatamente aí que ele foi. Deus só queria que ele obedecesse, pois todos os dias Deus conversava com o homem ali no jardim do Éden, mas foi só proibir, e foi exatamente aquilo que ele fez. E por causa do pecado, Deus expulsou o homem do Éden, mas sempre tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem, embora o homem nem sempre tomasse a iniciativa de andar com Deus. Muitos são assim. Muitos querem ver Deus de longe, ver Deus no espetáculo dos outros, na vida dos outros, no testemunho dos outros, nos feitos maravilhosos dos outros, mas no coração da gente às vezes não queremos isto. A Bíblia sempre nos mostra que Deus tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem. Em Gênesis capítulo 5 diz que andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Este homem andou com Deus e não deixou de viver a naturalidade da vida, viveu a sua vida comum, mas a Bíblia diz que este homem andou com Deus. Deus quer sempre andar com você. A pergunta é: será que você quer andar com Deus de verdade? Pois Ele quer sempre andar conosco. Foi o mesmo que o Senhor Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Você pode ler comigo este versículo, Gênesis 17, 1. O que diz? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Foi isto que Abraão aprendeu a viver, a andar na presença de Deus. E nós estamos aqui na presença de Deus, amém? Você acredita que Deus está aqui neste lugar? Muito bem. Você acredita que Deus está aqui? Isso, mas não sei se todos aqui estão com Deus, porque é muito fácil dizer que Deus está aqui, difícil mesmo é dizer se você está com Ele. Abraão disse isso em Gênesis capítulo 24, versículo 40, o Senhor Deus em cuja presença eu ando. E
tinha esta consciência em cuja presença eu ando na presença de Deus, eu ando na presença de Deus. Para muita gente, Deus só está nos templos, nos santuários, nos lugares de adoração, e diz: eu vou à casa de Deus, alegrei-me quando me disseram. E muitos acham que Deus só está lá na casa dele, na casa do Senhor. Deus não só está na casa dele, a casa dele não é um templo de madeira. Está lá em Gênesis capítulo 48, versículo 15: abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até este dia. Deus estava na presença de Abraão, de Isaque, de Jacó, e Jacó andava na presença de Deus, sim, apesar das suas falhas e imperfeições, ele andava com Deus. Mas não foi isso que Deus fez com o seu povo. Deus chama Moisés e o elege para ser o libertador dos judeus, o líder pelo menos, mas Deus é que foi o libertador. Deus chama o povo para ficar ali ao pé do monte Sinai. E ali em Êxodo capítulo 16, versículo 4, está escrito algo que Deus disse a Moisés. Vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus queria saber se eles estariam dispostos a andar na presença dele. Andar na presença de Deus é o grande desafio para a sua vida, porque o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Mas quem anda na presença de Deus é assim, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual a diferença entre um homem que anda com Deus e aquele que anda sem Deus? Talvez não seja muito difícil encontrar a diferença, mas para muitos é difícil sim. Porque muitos entendem que andar com Deus é medido pelo sentimento, pela sensação. Andar sem Deus é isso. Diga comigo esta frase bem forte: andar sem Deus é viver pelo sentimento, enquanto andar com Deus é viver pelo procedimento. Muitos de nós aferimos a presença de Deus pelo que se sente, mas Deus afere o andar com Ele pelo que se procede, não pela maneira como você sente. Porque o homem que anda sem Deus sempre precisa de tudo, porque não tem nada. Mas aquele que anda com Deus não precisa de nada, porque tem tudo. Diga esta frase comigo, bem forte do começo: o homem que anda sem Deus precisa de tudo, porque não tem nada. Mas o homem que anda com Deus não precisa de nada, porque tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. O homem que anda com Deus faz diferença por onde quer que ele vá, em qualquer lugar onde ele esteja, porque o homem que anda com Deus é luz diante das trevas. O homem que anda com Deus é vida diante da morte. O homem que anda com Deus é paz diante da guerra. O homem que anda com Deus é justiça no meio das injustiças sociais. O homem que anda com Deus é sal e luz diante do mundo que vive em trevas e em podridão. O homem que anda com Deus é bondade diante da maldade. O homem que anda com Deus é obediência diante da rebeldia. O homem que anda com Deus é liberdade diante da escravidão. O homem que anda com Deus é integridade no meio da corrupção. Você anda com Deus? Ah, filho, quando um homem anda com Deus, acontece alguma coisa extraordinária. Acontece isso: quando um homem anda com Deus, os céus se abrem, o inferno estremece e coisa nova acontece. Diga isso comigo: quando um homem anda com Deus, o céu se abre, o inferno estremece e coisa nova acontece. Sim, se tu andares com Deus, tu verás os céus abertos. Se tu andares com Deus, tu verás todos os teus inimigos tremerem de medo.
Se tu andares com Deus, tu verás e serás bem-sucedido, porque coisas novas acontecem na vida daqueles que andam com Deus. Mas quais são as marcas de um homem de Deus? Aquela mulher em Sunem, ela observou que aquele homem que passava por ela era um santo homem de Deus. E Eliseu não andava espalhando luzes, não andava com a auréolazinha sobre a cabeça, nem com asinhas batendo. Eliseu não andava com um manto majestoso. Eliseu herdou um manto velho de Elias somente. Eliseu andava, passava por ali, mas aquele homem possuía algumas marcas que eu gostaria, e eu oro a Deus todos os dias, para que estas marcas que eu vou falar agora, estejam na minha vida cada dia mais, na sua vida e na vida de todos os que aqui estamos, amém? Eu não quero que você meça seu andar com Deus pelas sensações do seu corpo, mas eu quero que você coloque o seu andar com Deus sobre estas marcas, porque o homem que anda com Deus tem as marcas da fé, tem as marcas da obediência, tem as marcas da humildade, tem as marcas do procedimento e tem as marcas do testemunho. Somente o andar com Deus fazia com que Eliseu fosse visto, percebido e chamando a atenção, porque o seu procedimento, ele demonstrava que era um homem de fé, ele demonstrava que era um homem de obediência, ele demonstrava que era um homem de procedimento e de testemunho. E por que eu sei disso? Simples, aquela mulher olhou para aquele homem passando pela frente da sua casa e um dia disse assim: entre, vem à minha casa, venha tomar um café. Não sei nem se era café mesmo naquela época. E ele foi, tomou a refeição. E depois ela disse: olha, toda vez que o senhor passar por aqui, entre na minha casa para você então fazer refeição. E ele fazia. E foi esse andar e esse proceder que fez com que ela observasse que ele possuía fé, obediência, humildade, procedimento e testemunho. Era só isto. Não tinha nada de espetacular em Eliseu, não tinha nada de extraordinário, não tinha brilho nenhum saindo dos olhos dele, nem do rosto dele, mas tinha uma atitude tão poderosa, que todos que o viam diziam: este que passa por nós é um santo homem de Deus. Centenas de anos depois que Eliseu viveu naquela região, centenas de anos depois, nesta mesma região, no alto daquela montanha, havia uma cidadezinha chamada Naim. E foi naquela mesma cidade que centenas de anos depois passa um homem pela cidade de Naim. E passa um homem como qualquer um outro homem. E ao passar naquela cidade, por ser o próprio Deus feito carne, chegou onde havia a morte e transformou a morte em vida. Ali Jesus Cristo deu vida ao filho da viúva de Naim, pois Naim é a mesma cidade, a mesma região que era a região de Sunem. Quem anda com Deus, não importa o tempo, não importa a época, não importa os séculos. Se Eliseu deixou marcas de um homem que anda com Deus, centenas de anos depois de Eliseu, Jesus estava ali presente, na mesma cidade, na mesma região, para mostrar a todos os habitantes de Naim que Deus continua buscando homens que estejam dispostos a andar na sua presença. E aqui estamos hoje, centenas de anos depois de Jesus, e o desafio de Jesus continua o mesmo. Ele quer que a gente ande sempre na presença dele. E andar na presença de Jesus não é andar em meio a sensacionalismo, porque Jesus Cristo disse isto. Vamos lá ler comigo em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe, quem anda com Deus é uma nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez
novo. A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo ou tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Centenas e centenas de anos depois de Jesus, estamos nós aqui para responder a mesma pergunta que toda a sociedade humana faz todos os dias a você, todos os dias na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, no seu andar, no ônibus. Todos os dias o mundo inteiro está olhando para você e fazendo a mesma pergunta: será que ainda tem alguém andando com Deus? Esta é a pergunta que o Senhor veio fazer ao seu coração. Porque se tu pensas que andar com Deus é espetáculo, é majestosa chamada de atenção, tu te enganas, filho. Andar com Deus é fé, eu não ouvi direito. Andar com Deus é fé, obediência, humildade, procedimento. Isso não se aplica a templos. Templos se tem formas litúrgicas de se comportar. Isso se aplica no dia a dia. Andar com Deus é, eu quero ouvir bem forte, andar com Deus é fé, obediência, humildade, procedimento e testemunho. Porque andar sozinho é isolamento, é tropeço, é queda, é sofrimento e é morte. Andar do seu jeito, andar da sua forma, só dá nisso. Mas andar com Deus é diferente. Andar com Deus é companheirismo. Andar com Deus é amor, é alegria, é paz, é vida com abundância, é nunca estar só em nenhuma circunstância da vida. Eu não sei como será o seu dia de amanhã, mas eu sei com quem estou. Se tu souberes com quem estás, eu tenho certeza que o teu dia de amanhã será de plena vitória, de muito sucesso. Por onde quer que tu andares, alguém vai olhar e dizer: eu vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Que tuas marcas sejam fé, obediência, humildade, procedimento e testemunho. Porque marcas melhor do que a presença de Deus nessas não existe, não tem como. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu andar seja assim. Centenas de anos depois de Jesus, continuemos marcando a humanidade inteira com a nossa fé, com a nossa obediência, com a nossa humildade, com o nosso procedimento e com o nosso testemunho. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, vamos louvar o Senhor, porque eu quero que você repense se o seu andar com Deus é em função das sensações ou é em função dos procedimentos. Mas que a tua vida seja assim marcada pela presença do Senhor nas tuas atitudes e não naquilo que tu sentes, porque aquilo que tu sentes passa rapidamente, mas a maneira como procedes jamais passará, jamais ficará no esquecimento, jamais ficará à toa, estará sempre produtivo. Louvemos o nome do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mais uma vez, do início. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É só isso que Deus quer de você. Esse é o que me ama.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Curve a sua cabeça. Senhor, faz isso com a gente. Faz a gente andar nos teus caminhos com fé, com obediência, com humildade, com procedimento, com testemunho. Faz-nos andar nos teus caminhos para que os homens, as mulheres, as crianças possam nos ver e dizer a nosso respeito: eis que esse que passa por nós é um homem de Deus. Derrama a tua bênção na vida da tua igreja, no meio do teu povo. Faz-nos obedientes em nome de Jesus. Amém.